Olá, nós somos estudantes do primeiro período de odontologia da Unimontes e estamos aqui para apresentar um seminário sob a orientação do professor André Luiz Sena Guimarães. Nosso grupo é composto por Ana Júlia Silva Santos, Dávila Samire Correia Silva, João Vitor Lima, Letícia Gabriele Fernandes, Maria Luísa Muniz Cordeiro e Maria Vitória Mendes Monteiro. O título do nosso artigo é "Um novo método para visualizar as taxas in vitro de degradação de proteínas fornece uma visão sobre como a TRIM28 regula o tamanho do músculo". Mas por que estudar a degradação muscular? O músculo esquelético ele é altamente plástico, associado à perda de independência e à mortalidade. Adultos perdem cerca de 35% a 40% de sua massa muscular até os 80 anos. Outro ponto é entender como e por que a hipertrofia ou atrofia é essencial para desenvolver novas terapias, melhorar a qualidade de vida, tratar doenças sarcopênicas e compreender o metabolismo e o catabolismo. E o que controla o tamanho dos músculos? O tamanho do músculo esquelético é controlado pelo equilíbrio líquido entre a taxa de síntese proteica, o anabolismo, e a taxa de degradação proteica, o catabolismo. E muitos estudos mostraram que alterar qualquer um dos lados desse equilíbrio pode impactar o tamanho do músculo. Então, quando a gente tem uma maior taxa de síntese proteica, a gente tem a hipertrofia. E quando há uma diminuição dessa síntese proteica, a atrofia. Estudos recentes identificaram o fator TRIM28 como um regulador importante do tamanho dessas miofibras do músculo. Quando o TRIM28 é desativado, especificamente no músculo, ocorre a perda de função e redução dessa hipertrofia, mesmo com sobrecarga mecânica. Por que isso ocorre? Porque, em parte, essa ausência desse fator aumenta a degradação proteica. Então, no final das contas, o que vai regular essa hipertrofia vai ser a homeostase de proteínas. Bom, mas o que regula essa homeostase? Um estudo recente revelou que a eliminação de um fator intermediário transcricional específico do músculo esquelético, denominado de TRIM28, que é o knockout dele, leva a redução significativa na função muscular basal e no tamanho das miofibras, além de atenuar o aumento no tamanho das miofibras que ocorre em resposta. A ideia central desse estudo é que apresenta um novo método para observar como as proteínas são degradadas dentro do músculo e em tempo real, e como o gene TRIM28 influencia diretamente no tamanho das fibras musculares, por meio de técnicas como a marcação biortogonal não canônica do aminoácido. Por pulso perseguição, percebe-se que a ausência da TRIM28 acelera a degradação de proteínas musculares, diminuindo o tamanho dos músculos, e que sua superexpressão de MET21C pode reverter esse processo, causando hipertrofia. Agora vamos entender como foi feita a técnica chamada Bocati no estudo do artigo. Como pode ser visto no quadro 1, na letra a azidohomolamina, que tem o grupo azida na sua composição, substitui a metionina nas proteínas novas formadas. Bom, e na imagem B é possível perceber que essas proteínas ficam marcadas com a azidolamina. Isso só é permitido devido ao grupo azida na sua composição. Na imagem C é possível perceber que com o tempo essas proteínas vão sendo degradadas. Logo, na imagem D, um click reaction conecta essas proteínas marcadas a um corante ou marcador, fazendo com que isso permita a visualização e quantificação da taxa de degradação, como é visto na letra E. Para melhor entender esse estudo, foi feito um experimento com ratos. Na fase pulse, foram alimentados os ratos com a proteína azidohomolamina, que foi a fase da marcação das proteínas. A fase chase é quando os ratos voltaram para a dieta normal e foi acompanhada a perda dessas proteínas marcadas.
Foram feitas coletas do dia 0 ao dia 7 e a quantidade de azidolanina restante foi medida por Washburn blot e imunohistoquímica. Agora, observando o quadro 2, é possível perceber que sem a TRM28, o músculo se desfaz em fragmentos proteicos. E essa remoção dos músculos é conhecido como knockout específico. Isso causa o aumento da proteólise, que é a degradação de proteínas, e a diminuição do tamanho muscular, causando atrofia. Bom, e como a TRM28 afeta a degradação? Usando o RNA sequencing, observa-se que o knockout de TRM28 reduz fortemente a expressão do gene MET-L21C, que por sua vez reduz a proteólise. Então, com menos MET-L21C, a degradação proteica aumenta e o músculo diminui. Essa superexpressão do MET-L21C pode gerar hipertrofia muscular. Com esse artigo, foi mostrado que sem o TRM28, os músculos perdem massa por degradarem mais proteína. Mas existe um freio molecular, o gene MET-L21C. Os outros criaram um método usual para enxergar essa degradação em tempo real. Então, agora vamos para os resultados e discussão. Então, os pesquisadores queriam saber por que os músculos dos camundongos com o nocaute do TRM28 estavam menores e com menos proteínas. Eles pensaram, será que isso acontece porque eles estavam produzindo menos proteínas? Para isso, eles fizeram uma cirurgia de miotenectomia ou uma simulação, sham, que seria o grupo controle, nos músculos plantar de camundongos com e sem TRM28. 7 dias depois, analisaram a atividade da via mTORC1, que é conhecida por regular o crescimento e a produção de proteínas no músculo, e também a quantidade de proteínas marcadas com puromicina, que indica a taxa de síntese de proteínas, como a gente vai ver a seguir em alguns gráficos. Como resultado desse experimento, eles perceberam que a perda do TRM28 não alterou os sinais da via mTORC1, ou seja, as proteínas associadas a esse processo, como a P70 e S6, continuaram normalmente fosforiladas. Mas os músculos sem a TRM28 apresentaram um aumento na quantidade de proteínas recém-sintetizada, medida com puromicina. Então, uma conclusão importante. A perda de TRM28 não reduziu a capacidade do músculo de produzir proteína. Na verdade, a síntese de proteínas até aumentou, como a gente vai ver em alguns gráficos. Isso sugere que a redução de massa muscular nesses camundongos não é por falta de produção, mas sim por um aumento na degradação das proteínas. Então, foram usados camundongos com nocaute muscular de TRM28 e o músculo plantar foi submetido a uma cirurgia de miotenectomia ou procedimento placebo. Após 7 dias, analisaram o conteúdo de proteína, os marcadores de degradação e sinalizações moleculares. Então, como podemos perceber no painel A, o nocaute de TRM28 leva à perda de proteína no músculo. Isso é possível perceber nas últimas duas barras do painel A. Já nos painéis D e E, nós podemos perceber o aumento dos marcadores de degradação, ou seja, aumenta a expressão de genes ligados à degradação muscular, como atrogin 1, MURF1, FOXO3A. No painel C, nós podemos perceber um aumento na síntese de novas proteínas com puromicina, ou seja, a ausência de TRM28 aumenta a síntese de proteínas musculares, mesmo sem ativar a via mTORC1. Isso mostra que o problema da perda muscular não é porque o músculo produz menos proteínas, e sim porque está degradando mais. Dando continuidade ao artigo, vamos comentar um pouco sobre o sequenciamento de RNA, identificando o MET-L21C como um potencial intermediário por meio do qual o TRM28 poderia regular a degradação proteica e o tamanho das miofibras.
Como mostrado na figura através do sequenciamento de RNA, os pesquisadores mostraram que a ausência de TRIM28 altera fortemente a expressão de genes relacionados à degradação muscular. Conforme a figura D, o gene MET-L21C aparece como um dos mais afetados pela perda de TRIM28, o que sugere que ele pode ser um regulador-chave desse processo. Como abordado na figura A, o grupo Chan recebeu anestesia, foi operado, teve o músculo exposto, mas nenhum músculo foi cortado, e permitiu comparar com o grupo que realmente passou pela MTE. Isso garantiu que a mudança veio da MTE e não do estresse cirúrgico, por exemplo. Os dados foram validados por PCR, confirmando os resultados do RNA sequenciador. Assim, MET-L21C foi recentemente identificado como uma proteína metiltransferase específica do músculo esquelético, capaz de regular o tamanho muscular. MET21C pode regular o tamanho do miotubo, pelo menos em parte, por meio de alterações mediadas por NF-κB na degradação de proteínas. Formulou-se, então, a hipótese de que METT21C pode desempenhar um papel importante na via pela qual TRIM28 regula a degradação proteica e o tamanho da miofibrila. Ou seja, a superexpressão de METTL21C induz a hipertrofia nos músculos, controle e também no nocaute de TRIM28. Utilizando o método de eletroporação para transfectar os músculos tibial anterior de camundongos com nocaute de TRIM28 e seus irmãos de ninhada controle, com DNA plasmidial codificando uma variante de METTL21C marcada com hemaglutinina ou LAC-Z, com a condição controle, foi percebida a superexpressão de METTL21C, o que promove hipertrofia muscular por si só, mesmo na ausência de TRIM28. Isso mostra que o METTL21C atua de forma independente e pode ser um mecanismo pelo qual TRIM28 regula o tamanho do músculo. Bem, então juntando as técnicas, a gente percebe na figura ao lado como as proteínas musculares foram marcadas com ácido homoalanina, e isso permite acompanhar como elas são degradadas ao longo do tempo. Posteriormente, o gene FOXO3A foi ativado. Ele acelera a quebra de proteínas e, de fato, as fibras que receberam FOXO3A perderam mais proteína marcada e ficaram menores, mostrando que essa técnica pode ser usada para medir a degradação diretamente no músculo vivo. Sendo assim, percebemos uma técnica simples de pulso-perseguição para visualizar e quantificar a taxa in vivo de degradação de proteínas no músculo esquelético. Discussão. TRIM28 regula o tamanho das fibras musculares. A ausência de TRIM28 leva à redução do conteúdo proteico e ao aumento de marcadores de degradação. Isso indica, novamente, que TRIM28 protege o músculo contra a degradação excessiva de proteínas. Logo, METTL21C é um gene-chave nessa via. Foi identificado com um dos genes mais reprimidos na ausência de TRIM28. Então, sua superexpressão aumenta o tamanho de fibras musculares, mesmo em músculos com nocaute de TRIM28. Então, por meio dos experimentos já mostrados anteriormente, houve a comprovação de que esse aumento não está ligado à síntese de proteínas. Ao contrário do AKT, que promove o crescimento da via de síntese, METTL21C atua reduzindo a taxa de degradação de proteínas.
A técnica QUAD, baseada em azido-homoalanina, foi validada, pois ela permite visualizar e quantificar a degradação de proteínas em vivo, como resolução por fibra muscular individual. Como implicações do estudo, revela pela primeira vez o papel de TRM28 e METTL21C na homeostase muscular. Mostra que METTL21C pode ser um alvo terapêutico para preservar a massa muscular em condições como sarcopenia e atrofia. Mas ainda foi possível reconhecer que esses experimentos apresentavam limitações. Por exemplo, a maioria dos testes com METTL21C foi feita por via de eletroporação, o que limita a análise em músculo inteiro. O estudo se concentrou principalmente em fibras do tipo 2X2B, embora METTL21C também esteja presente em outros tipos. Foi concluído, então, que a proteína TRM28 protege o músculo contra a degradação de proteínas. E a ausência dessa proteína causa atrofia muscular, mesmo com síntese de proteína elevado. Isso ocorre por ativação de genes de degradação, como, por exemplo, o MURF1, o ATROGIN1 e o FOXO3A. Concluiu também que o gene METTL21C foi identificado como regulador por TRM28 e reduzido na sua ausência. Conclui-se também que a superexpressão de METTL21C aumenta o tamanho das fibras musculares, mesmo sem a proteína. E que os efeitos de METTL21C acontecem por redução da degradação e não por aumento da síntese. E o estudo, ele destaca o eixo da proteína TRM28 e METTL21C como um novo regulador da homeostase muscular. E o METTL21C, ele é um potencial alvo terapêutico para prevenir ou tratar a sarcopenia e a atrofia muscular.